lindo ser católico. Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Jesus, nós nos colocamos em Tua presença e pedimos auxílio para que o Senhor esteja conosco no nosso agir, no nosso pensar, no nosso falar e no nosso coração, por toda a nossa vida. Que este momento seja para dar maior glória a Ti, seja para nos aproximarmos de Ti. Nós Te entregamos este curso, tudo que iremos viver, pelas mãos de Nossa Senhora e de São José. Por todas essas intenções, pela paz no mundo, pelo Papa, pela Igreja, pelo nosso grupo e pela nossa vida, nós rezamos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, Geminha? E aí, André? Beleza? Muito bem-vindos. Fico muito feliz com todos vocês aqui hoje, tá? De verdade. E vamos botar a mão na massa, né? Sem mais tempo de... Eu ia fazer uma recapitulação da apresentação, mas a gente pode conversar depois. Quem tem alguma dúvida? Deixa eu só ver que horas são, que eu tô sem relógio. Ah, maravilha. Vai dar certo. Então dá tempo de recapitular um pouquinho. Então aqui tem um cronograma. Para quem não viu o vídeo, ou sei lá, posso disponibilizar isso aqui também no grupo. A gente vai começar com alguns tópicos que vão ser a base para a gente estudar a liturgia, que é o que é fé. Então, a nossa reuniãozinha hoje é sobre o que é fé. E pode parecer que não tem nada a ver, que a gente está só falando sobre a nossa fé, o que já seria bom. Mas a gente vai ver depois como isso vai se encaixar no tema do curso de liturgia. E talvez isso se dê no terceiro ponto, que é o que é liturgia. Aí quando a gente for estudar o que é liturgia, a gente vai entender por que a gente teve essa primeira reunião só para isso. Aí temos o que é fé, o que é rito, o que é liturgia. E aí depois diversas outras coisas. Lex orandi, lex credenti, Santa Missa e espiritualmente na Bíblia. Que esse aqui é o ponto que eu acho que a gente vai gastar mais tempo. Que é o ponto que eu mais acho legal. É o ponto que tem muita coisa para falar. Então a gente vai fazer esse curso aqui sem pressa. A gente não tem tempo assim para limitando a gente. Só na reunião, né? Que a gente tem que sair para missa. Até 4h30. Mas fora isso, assim, em questões de domingos que a gente se encontra, até o Padre Neto permitir, né? Inclusive, no final vamos rezar uma Ave Maria pela nossa paróquia, pelo Padre Neto, que foi muito receptivo com o curso, né? Rezar pelo nosso pároco, sempre importante. E aí, vamos começar hoje falando sobre o que é fé. Quero ouvir de vocês opiniões, o que vocês definiriam como fé. Eu sei que você sabe, mas... Não? Não? A Julinha, eu sei que ela tá com vontade de falar.
Eu senti assim. Eu não vou dizer que está errado. Existem várias definições de fé, sabe? Eu trouxe uma que eu acho melhor para a gente estudar. E eu acho muito boa. Eu gosto bastante dessa definição, mas você vai falar, eu não vou dizer que está errado, entendeu? Existem assim. Não, eu acho que eu vejo fé como você acreditar em uma coisa e não ter dúvidas sobre aquilo. Tipo, você acredita em ponto final. Você acaba tendo fé naquela ideia. Perfeito. Gostei. Alguém mais? Eu acho que é muito isso, você acreditar na verdade de algo sem necessariamente enxergar, sem sentir, até sentir, mas não ver, e mesmo assim crer, mesmo sem acreditar na verdade. Sim. Eu perguntei pro Lucas ontem, aí ele colocou a definição, uma coisa bem parecida, né? Uma esperança naquilo que é intangível, né? Que transcende a matéria. Então, é mais ou menos isso. Vocês estão seguindo na mesma linha. Mas eu gostaria de trazer uma definição, se eu não me engano é São Tomás que coloca essa definição, que a fé é a adesão do intelecto às verdades reveladas por Deus. O que é isso? A gente já entende que... Tudo bom? Hoje é no chão, tá? Pode ficar à vontade. Então a fé é a adesão do intelecto às verdades reveladas por Deus. A gente vai entender melhor isso. Mas só por essa definição a gente já entende o que não é fé. A fé não é um mero sentimento. Se certo? for, a gente desiste, né? Só sentimentos já Se for. acaba. E os animais têm sentimentos também. Eles têm fé? Eles não têm fé. Não é verdade? Então, precisa desse algo mais. Precisa dessa faculdade superior da alma que você coloca naquilo, que é o nosso intelecto, a nossa razão. A fé não é uma mera experiência pessoal também. Certo? Por quê? Porque o que é fé para mim não pode ser diferente do que é fé para você. As verdades reveladas por Deus são as mesmas. Então, se a fé é uma adesão a essas verdades, eu não posso... Deus me revelou que matar é pecado e revelou para Tomás que matar é bom. Sabe? Tem alguém que está errado nessa história. Então, não é uma mera experiência pessoal também. Deus, Ele age na nossa história com uma certa pedagogia. O que é a nossa história da salvação? É Deus que se revela primeiro a Adão e Eva. Deus cria o ser humano em unidade com Ele, em harmonia com Ele. Eles têm essa intimidade, eles conhecem Deus, eles caminham com Deus pelo jardim. Eles conseguem falar, conversar, ouvir os passos de Deus. Mas vem o pecado e essa comunhão é quebrada. Então, Deus vai expulsá-los do paraíso. Essa passagem é muito boa. Eu tenho que me conter para não passar o resto da reunião só falando de Gênesis, os 4 primeiros capítulos. É bom demais. Mas a gente vai ter tempo para isso depois. E aí, o ser humano quebra essa aliança, essa comunhão que ele tinha com Deus inicialmente, e Deus, ao longo da história, vai dando passos em direção ao homem, vai fazendo com que ele trilhe um caminho correto, à medida em que ele é capaz. Então, por que Deus não se revelou logo no início? Porque o coração do homem não estava preparado. Tudo bem, Manu? Tudo bom? Por que Deus colocou aquele bocado de lei no Antigo Testamento, 613 preceitos da Torá? Por que tem tanta coisa diferente? A gente se pergunta, poxa, Deus do Antigo Testamento parece outro, né? Mas na verdade aquilo tem uma razão por trás, um sentido espiritual,
e um sentido pedagógico também. As pessoas precisam aprender na marra mesmo, algumas coisas. E aí vai se revelando aos poucos, até a revelação suprema, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Com Jesus Cristo, Deus revela a sua própria face. Então, quem me vê, vê ao Pai. Ele revela revelação plena. Quem imaginaria que Deus revelaria sua face? Ele dá uma face para a gente olhar, contemplar, adorar. Ele dá um nome para a gente chamá-lo. Porque Deus não tinha um nome, digamos assim. Tinha um nome revelado, né? Que é aquele eu sou. Mas isso, na verdade, não é bem um nome concreto, como Yeshua, Jesus. É mais uma designação, na verdade, uma forma de referirmos a Ele. Perfeito. Então, ele se revela de forma que nós podemos entender. Que se ele se revelasse, sei lá, em toda a sua plenitude, para nós era mesmo que nada, a gente não ia entender nada. Então ele sabe da nossa condição, ele se revela de forma inteligível, que a gente consegue entender, e a nossa participação nesse processo é aderir a essas verdades reveladas por ele. Deixa eu ficar com o teu celular aqui. Obrigado. Só para eu controlar o tempo. Então a gente tem essa participação, a gente tem que ter essa, para quem chegou depois, a gente está definindo fé como a adesão do intelecto às verdades reveladas por Deus. Então, adesão do intelecto às verdades reveladas por Deus. Então, a fé não é um mero sentimento, a fé não é uma mera experiência pessoal, uma coisa que eu sinto, Deus está me falando isso. Existe uma revelação que Deus nos dá ao longo da história e através da igreja, através da sua aliança, que no início era com Adão e Eva, depois com Noé, com Abraão, com o povo hebreu, e hoje se manifesta através da aliança com essa igreja, a nova e eterna aliança. Então Deus dá essa revelação e a fé é a adesão a essas verdades reveladas, tá certo? É o que diz o catecismo. Esse livrinho aqui é o catecismo. Eu ia tirar um tempinho para explicar como ele funciona, mas hoje eu vou me ater a explicar isso aqui, ó. Esse númerozinho preto que tem aqui são os parágrafos. Então, quando eu disser assim, parágrafo 176 do catecismo, você vai aqui e procura. Tem outras versões desse mesmo catecismo, uma nova tradução, uma versão maior, enfim. Então, talvez se eu disser página 80 não seja o mesmo para todo mundo, mas o parágrafo é o mesmo. Então você vai aqui, procura, aí pronto. Achamos o parágrafo 176. É um documento da igreja, então isso aqui é uma fonte segura. Quem busca resposta nisso aqui tem uma fonte segura. A fé é uma adesão pessoal do homem inteiro a Deus que se revela. Ela inclui a adesão da inteligência e da vontade à revelação que Deus fez de si mesmo, por suas ações e palavras. Então o catecismo vai um passo além aqui, ó. Aquela definição foi uma coisa bem simples para decorar. A adesão do intelecto às verdades reveladas por Deus. Aqui o catecismo vai um passo além. É uma adesão da inteligência e da vontade à revelação de Deus, que Ele faz de si mesmo. Porque sem Deus se revelar para a gente não seria capaz. Quem imaginaria que Deus é uma trindade? Quem imaginaria que Deus é 3 pessoas em uma só? Isso a gente só consegue alcançar porque Deus disse para a gente. E olha só o que o catecismo coloca. Uma adesão da inteligência e da vontade. Como assim? Como eu faço uma adesão da vontade? Aqui a gente pode tirar um tempinho para falar como que Deus age na nossa vida. Como é que Ele nos chama. Como é que Ele nos reuniu aqui. Para ser uma coisa bem concreta. Como é que Ele fez com que todos nós estivemos aqui falando dele um pouco.
Deus vai dizer, se eu não me engano, Santo Agostinho, você pode me corrigir se eu estiver errado? É? Ótimo. Deus, ele vai agir iluminando a nossa inteligência e convidando a nossa vontade. É ele que diz isso, né? Eu não sei se é aquele isso, mas tá certo a ideia. Então tá bom, é o suficiente. Deus, ele ilumina a nossa inteligência e convida a nossa vontade. De novo, Deus ilumina a nossa inteligência e convida a nossa vontade. O que isso quer dizer? Ele nos atrai. Ele nos atrai. O Padre Paulo Ricardo ele fala em algumas das suas pregações sobre Deus, Jesus Cristo, seu verbo de Deus, o verbo encarnado, a palavra. E aí ele faz a seguinte, não sei se é bem uma analogia, enfim, ele coloca as seguintes situações. Existe uma palavra que nos fala internamente e uma palavra que nos fala externamente. Existe o verbo interno e o verbo externo. Então, tá com frio, Manu? Vocês estão com frio? Não. Deixa eu tomar dela, vai. Vocês podem trocar de canto. Então, existe um verbo interno e um verbo externo. E quando a gente está numa pregação, quando a gente está, seja qual for o momento da nossa vida, quando a gente está numa missa, quando a gente está numa reunião do grupo, quando a gente está no despertar, quando a gente está escutando uma música, seja de Deus, seja de outra qualquer coisa, está conversando com um amigo, algo estala na nossa mente. Algo que vem de fora estala na nossa mente. E aquilo faz um encontro com algo que existia dentro de nós, esse verbo interno, essa palavra, essa semente que algum dia foi plantada, que estava no seu coração. E aí você, poxa, é Deus que está falando comigo aqui. Seja qual for a situação, Deus pode se utilizar de muitas coisas para falar com a gente. Nesse momento, esse algo externo vai de encontro ao nosso interior. E aí você, poxa, é Deus que está falando comigo aqui. E aí você, caramba, às vezes é uma revelação, poxa, eu pensava assim toda a minha vida, mas ninguém nunca tinha falado, eu nunca tinha me tocado. E aí você, nesse momento, sua consciência abre, sua inteligência está sendo iluminada. Então Deus ilumina a sua inteligência e aí você se inclina para aquilo. A sua vontade é convidada por Deus. Entenderam agora? E aí você se inclina e, poxa, eu quero isso aqui para a minha vida. Eu quero viver isso, eu quero amar a Deus. Eu quero responder esse chamado de Deus. Quem nunca passou por isso aqui? Levante a mão quem nunca passou por isso. É assim que Deus nos chama. Todo mundo, eu acredito que já passou por isso porque vocês estão aqui hoje. E eu acredito que não fui eu insistindo, porque eu não insisti tanto assim não. Mas vocês tiveram uma inclinação no interior de vocês. Poxa, eu quero viver isso aqui, eu quero aprender mais sobre Jesus, eu quero amá-lo mais. Porque vocês estão aqui para amar a Deus, não é por outra coisa. Então, Deus ilumina a nossa inteligência, convida a nossa vontade e a gente tem que aderir. Adesão a essa verdade que Ele vai nos revelar por meio da nossa igreja, por meio da Sua palavra. Isso é fé. Então, o que é fé? É a adesão do intelecto às verdades reveladas por Deus. O que é fé? Que bonitinho. Diga. Você vai dizer isso, mas o fato curioso é que entre as verdades reveladas por Deus, há verdades racionais e razoáveis. Você sabe disso? Mais ou menos. Racionais
racionais pela verdade, de uma forma como se descobertas pela razão natural. Quando razoáveis pela verdade, que necessariamente são fontes descobertas através da ação direta de Deus, nossa consciência e pela revelação. Como, por exemplo, a Santíssima Trindade não pode ser compreendida apenas parcialmente através da revelação divina. Então, por exemplo, a existência de Deus é uma verdade racional, porque ela pode ser compreendida até mesmo pelo mero ato do intelecto. Perfeito. Então, a gente pega, por exemplo, os filósofos gregos, eles acreditavam em um Deus único, mesmo sem ninguém ter contado para eles, porque isso é algo que eles foram racionalmente deduzindo. A existência de Deus você consegue provar, chegar nessa conclusão, melhor dizendo, sem necessariamente ser algo que você pegar, vamos provar aqui na Bíblia, vamos pegar aqui que os padres falam, que o catecismo fala. Não. Você pode provar, digamos assim, logicamente, que Deus existe. Sem ter vivenciado essa fé. Sem ter vivenciado a fé. São Tomás de Aquino faz isso na Suma Teológica, né? São Contra-Gentios também. Na São Contra-Gentios menciona justamente isso, sobre o ato de convencimento com os pagãos, se não me engano. Pagãos, Faz sentido. humanos, essas coisas. É contra os gentios, né? Gentios, né? Sim. Então, entendemos a base do que é fé. Vamos dar um passo mais, porque a fé é algo muito grande. Você tem certeza que não quer mudar de canto, mano? Eu vou aumentar um pouquinho. Ah, tá. Tá bom. Vou botar para... Vamos ver se ele pausear. É uma boa. É assim que se faz, eu acho. Eu acho que é. Acho que foi. Pois bem. Então, a fé é uma coisa... Como é? Então a fé é algo que a gente pode se aprofundar, né? A gente entendeu uma definiçãozinha, mas é algo muito mais profundo, algo muito mais bonito do que a gente pode imaginar, né? A fé também é uma virtude. A fé também é uma virtude teologal. A gente tem as virtudes cardinais, são 4, e as virtudes teologais, que são 3. Então, cardinais, justiça, temperança, cardeais. Cardinais? Então, cardinais. Cardinais ou cardeais? Tem a mesma raiz, né? Agora, justiça, temperança, fortaleza e prudência. Obrigado. E as teologais, as famosas, fé, esperança e caridade. É aquilo que São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, aquela, mesmo que eu falasse a língua dos anjos, mesmo que eu falasse, aí ele vai falar, sem amor eu nada seria. Algumas outras traduções, sem caridade eu nada seria. É dessa caridade que ele está falando. Fé, esperança e caridade. Aí no final do texto ele fala, dessas 3, a maior é a caridade, porque ela não passa. A fé, ela vai passar quando a gente estiver no céu. A gente não vai precisar mais ter fé, a gente vai estar vendo. A esperança também, porque a gente espera chegar no céu, a gente já vai estar lá. Mas o amor continua, a caridade continua. A gente vai estar amando a Deus plenamente ali no céu. Então as 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade. E por que são virtudes? E por que são teologais? Teologais porque a gente só consegue alcançar por graça de Deus, pedindo a Deus. A gente não tem um treinamento, digamos assim. A gente não tem um esforço. O que é que eu faço para ter fé? Você pede a Deus. É isso. As cardinais a gente tem, digamos assim, uma participação maior, entre aspas. Mas
A fé, ela é dada. Então a gente entende aqui que a fé é dada por Deus. Ela é dada por Deus. A gente não tem méritos em conquistá-la. Ela é dada. É dada por Deus. E como Deus faz isso? Ele se dá por meio da igreja. Ele tem que dar de alguma forma pra gente. E eu acredito que nem todo mundo aqui escuta Deus falando, vê Jesus Cristo. Posso estar errado, mas eu acho que esse não é o comum. Então ele se usa da sua igreja. Faz sentido, não faz? E não basta só, digamos assim, você entender. Não, eu entendi, o livro está explicando aqui, estou achando legal. O padre explicou lá na igreja a doutrina lá da Imaculada Conceição, eu achei convincente, massa, legal. Mas entra de novo aquilo que eu disse, é uma virtude teologal, é algo mais profundo, é uma verdade, é uma graça que Deus coloca no nosso coração. Então, por exemplo, alguém aqui duvida que 2 mais 2 é 4? Não. Isso é uma verdade, todo mundo sabe disso. Mas alguém aqui morreria por essa verdade? Se o cara botasse uma arma na tua cabeça, tu tem que negar que 2 mais 2 é 4. Senão eu te meto bala, viu? Tu diz, não, meu filho, eu defino a verdade. Não, é 4, pode atirar. É o que você quiser, né? Nem a frente matemática. Os mártires fizeram isso com a verdade. Ou você nega que Jesus é Deus, ou você morre. Beleza, vamos lá então. Entenderam que existe algo maior? Não é nosso, não é nosso. Causa maior, né? Existe, Divina, né? existe uma força que age no nosso coração, que coloca aquilo no nosso coração. É uma fé acendida, maravilhosa, uma graça de Deus, realmente. Os mártires iam pros circos lá, eu esqueci o nome, Coliseu, etc. Bota o leão para arrancar os membros do cara e eles vão cantando de encontro à morte. Os caras ficavam basbacados, o que é isso, meu? Então, a fé é algo que é dada por Deus. Tanto no sentido de que Deus se revela, quanto no sentido que Deus coloca no nosso coração. Certo? Então é algo concreto, existe uma verdade revelada, a gente faz uma adesão a essa verdade e Deus coloca aqui no nosso coração. Porque é um sentido muito maior. Então, ela é dada pela igreja e uma virtude teologal. Entendemos como a gente consegue fé. Como é que a gente consegue fé? Pedindo a Deus. Exatamente. Porque é uma virtude teologal. E uma virtude, o que é uma virtude? O nome virtude vem de virtus. Eu fico variando aqui, mas virtus é força, certo? Então é uma força que se adquire com o hábito. Então virtude é um hábito, certo? Fé é uma virtude teologal. Já entendemos por que teologal, porque a gente tem que pedir a Deus. É um hábito, uma virtude. Um hábito de quê? Do ato de fé. Como é que eu faço um ato de fé? O ato de fé é a oração. Eu achei certo.
Bem-vinda, filha. Então, o ato de fé é a oração. Virtude, um hábito. De quê? Qual é o ato de fé? A oração. Então, o ato de fé é a oração. Novamente, o ato de fé é a oração. Então, toda vida que a gente se coloca em oração, a gente está realizando um ato de fé. Você está acreditando que Deus existe, você está acreditando que Deus lhe ouve e que Ele está... Principalmente, o que a gente tem que fazer realmente esse ato de fé é que Deus nos ama. Então, a oração é o ato de fé. Tudo bem? Mas aí existe um problema aqui que a gente tem que esclarecer também. Quando a gente faz um ato de fé, quando a gente faz a adesão às verdades reveladas por Deus, a gente não pode fazer de maneira parcial. Ou a gente crê em tudo que ensina Nosso Senhor, ou a gente não crê. Tem que focar mesmo em Deus. Senão a gente... Ou a gente crê em tudo que ensina a Santa Igreja Católica, ou a gente não crê, ou a gente não é católico. Porque, vamos imaginar aqui que Jesus está aqui, Ele vai começar a ensinar aqui pra gente, olha, Maria Imaculada, o Papa é o Vigário de Cristo. A intercessão dos santos é real. E aí ele vai colocando aqui várias doutrinas, aí ele vai explicando assim, nossa, aí a gente, nossa, realmente faz sentido, que legal. Com certeza isso é verdade. Aí ele diz assim, então a missa é o sacrifício da cruz. Aí ele não explica mais nada. Aí eu discordo. Poxa, como assim? Deus está falando. É só porque eu não entendo? Só porque não teve explicação que eu vou negar? Tipo assim, então não é... Aí a pessoa diz, não, eu sou católico, eu creio em todo esse daqui, mas nisso aqui eu não creio não. Então você acredita, na verdade, você acreditou tudo nisso aqui porque você foi convencido, não porque você tinha fé, não porque você fez uma adesão às verdades reveladas por Deus. Porque se você faz essa adesão, é as verdades, não é as verdades que a gente gosta, é as verdades reveladas por Deus, sejam elas quais forem. Então, ou a gente faz um ato de fé completo, eu acredito em tudo que Deus revelou, está aqui, novamente, a sua palavra e na sua igreja, ou essa fé não é verdadeira, certo? E novamente, você está falando assim, nossa, você está falando, como é que eu vou ter essa fé na igreja? Como é que eu faço esse ato de fé na igreja? O pessoal é tudo pecador. Os padres, os bispos, os papas, seja lá quem for. Mas a gente acredita, apesar da nossa fraqueza. A gente acredita porque Cristo nos garantiu. Isso é o suficiente. Pode parecer improvável, pode parecer difícil, mas se Cristo garantiu, deve ser o suficiente para a gente acreditar. Quando foi que Ele prometeu isso? Quando foi que Ele disse para seguir a igreja? Então a gente tem aqui duas passagens que eu gosto muito. A primeira é Mateus 16, 18, capítulo 16, versículo 18, que diz o seguinte: Jesus lhe disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Falando com seus discípulos. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus,
disse-lhe: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E eu te digo, esse é o versículo 18, e eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele prossegue: Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Deus dá a Pedro a chave do reino dos céus. Diz: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele funda uma igreja. Pedro, o nome de Pedro era Simão. Jesus mudou o nome de Pedro. Isso é um ato muito forte. Só acontece uma vez no Novo Testamento, que Deus muda o nome da pessoa. Pedro significa pedra. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Igreja. Pedro, nosso primeiro Papa. Ele dá o poder das chaves. Então a gente tem a garantia de que Deus fundou uma igreja e de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 16, versículo 18. Então, e como é que você explica essas falhas dos padres, do bispo, não sei quem, seja quem for, dos fiéis? Ora, Jesus não escolheu 12 e um era Judas. Então, Deus já sabia como ia ser o negócio, né? E mais explicitamente, retomar aqui, 5 minutinhos. E mais explicitamente ainda, São Paulo vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade. A gente pode falar mais sobre isso, mas eu acho que isso já é o suficiente para a gente entender a importância da igreja e como ela realmente é fonte de revelação, como ela é o meio que Deus quer nos revelar a verdade. Então, existem fontes seguras que vêm da igreja. Então, novamente, entendemos o que é fé, adesão do intelecto às verdades reveladas por Deus. Entendemos o que não é fé, não é um mero sentimento, não é uma mera experiência pessoal. A gente entendeu que fé é uma virtude teologal porque a gente tem que receber de Deus tanto a matéria da revelação que Deus nos dá por meio da igreja, quanto essa força interior que Deus nos dá por graça. Então, uma virtude teologal e virtude porque é a prática, é um hábito do quê? Qual é o ato da fé? Da oração. Então, para terminar, eu vou focar nisso. Por que o ato de fé, por que a oração é o ato de fé? Por isso, porque cada vez que a gente se coloca em oração, a gente tem fé, a gente acredita em Cristo, em Deus. Então, o Deus que a gente está se colocando ali, quando a gente está rezando, é o mesmo Deus que revelou tudo isso. Então, a gente tem que acreditar, não fazer um Deus da nossa cabeça, eu vou me colocar aqui e falar com Deus, mas eu sei que Ele não vai se importar se eu estiver roubando, se eu estiver enganando o povo aqui, um pouquinho ali, para tirar uma nota boa, eu estou aqui colando, estou fazendo tudo, mas Deus aqui estou falando com Ele está só aprovando. A gente tem que se colocar diante do Deus revelado, a gente tem que aderir a essa revelação, a gente tem que se colocar, acreditar que Deus existe, acreditar que Ele está falando com a gente, escutando a gente, e acreditar que Ele nos ouve, e acreditar que Ele nos ama. Esse é o ato de fé mais bonito, mais importante. Porque muitas vezes a gente se coloca em situações
de aridez, de crise de fé. E justamente porque a gente às vezes pensa que se eu não estou sentindo, se eu não estou com aquele calorzinho no coração, Deus não está me escutando, Deus não está olhando por mim, Deus não está me amando, eu estou aqui cheio de problemas, eu estou aqui com uma perda enorme na minha vida, estou triste desse jeito. Como Deus permite, como Ele está vendo tudo isso e não faz nada. E aí entra esse ato de fé, essa oração, de acreditar que Deus nos ama. Quando você se coloca diante de Deus e pensa, não, realmente, Deus existe, Deus me ouve, Deus me ama. Se eu estou passando por isso, de alguma forma, essa é a melhor coisa que Deus poderia fazer por mim na minha vida, neste momento, para a minha salvação. Essa coisa que é a coisa mais misericordiosa, a melhor coisa, a coisa mais amorosa que Deus podia fazer por mim é isso. Porque senão, a gente fica como os judeus fizeram com Jesus na cruz. O inimigo vai colocar na nossa cabeça. Tenha certeza, a gente está passando por uma dificuldade, vai ser a mesma coisa que Jesus sofreu na cruz, a gente vai sofrer na nossa vida. Se Deus te ama, por que você não desce da cruz? Por que Ele não te tira da cruz? Salva-te a ti mesmo. Tu não és rei? Você não é Deus? Salva-te a ti mesmo. Quando a gente estiver na cruz, a gente tem que fazer esse ato de fé, de que Deus nos ama, que a gente está lá assim como Jesus esteve, mas Ele está do nosso lado. Ele existe, Ele nos escuta e Ele nos ama. Esse é o ato de fé da nossa oração. E o justo vive pela fé. De fé em fé, a gente vai avançando, vai criando essa virtude, vai pedindo a Deus, vamos nos tornando santos. Quem sabe até mártires. Olha a grandeza dessa fé desses mártires, né? Deus quer que a gente morra tudo em paz, mas mas o importante é essa fé, o martírio do dia a dia. A gente sofre muitas coisas no dia a dia. Esse martírio também é valioso aos olhos de Deus. Então vamos rezar uma Ave Maria. Chegamos ao fim dessa nossa reunião, vamos rezar uma Ave Maria para vivermos bem a nossa Santa Missa, que vamos assistir, que vamos participar. E para que Deus coloque no nosso coração, frutifique aquilo que foi meditado hoje e que crie raízes, dê frutos, à medida da sua vontade, na medida da vontade de Deus, que Ele nos comunique e frutifique esses bons propósitos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado, pessoal.